Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro aqui no Concurseja. Olá a todos. Hoje a gente vai mergulhar fundo, mas bem fundo mesmo, em um artigo da nossa Constituição Federal de 88 que, olha, vira e mexe, tá na boca do povo, gerando debate, né? É o famoso artigo 142. Exatamente. É um artigo que trata das Forças Armadas, Marinha, Exército, Aeronáutica e, por alguma razão, sempre surgem interpretações sobre um suposto papel de poder moderador delas. Pois é, e a nossa missão aqui hoje é justamente essa, destrinchar o que o texto constitucional realmente diz. Sabe, o que está escrito lá, preto no branco, sobre o papel das Forças Armadas. Isso. E a gente vai contrastar isso com essas outras ideias que circulam por aí, né? Analisando a letra da lei, claro, mas também olhando um pouco para a história, para como o Supremo Tribunal Federal, o STF, interpreta isso e o que os estudiosos do direito, a doutrina, pensam. Perfeito. A ideia é sair daqui com uma compreensão bem sólida, bem fundamentada sobre o que a nossa Constituição estabelece. Então, tá pronto? Vamos desempacotar isso. Vamos lá. E é um tema crucial, né? Porque entender os limites e as funções de cada instituição, especialmente as Forças Armadas, é, assim, vital para a nossa democracia. Em momento de maior tensão política, então, nem se fala. Com certeza. Bom, para começar, vamos direto ao texto, né? O começo do artigo 142, o que a gente chama de caput, a cabeça do artigo, Certo. ele diz assim, basicamente: as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República. Ok, essa primeira parte já traz muita informação importante. Muita coisa. E continua definindo as finalidades. Destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Ótimo. Vamos quebrar isso em partes, então. Instituições nacionais permanentes e regulares. O que isso quer dizer na prática? Boa. Quer dizer, primeiro, que elas pertencem ao Estado brasileiro, à nação. Não são de um governo específico, sabe? Entra governo, sai governo, as Forças Armadas permanecem. Por isso, permanentes. Ah, entendi. Faz sentido. E regulares. Regulares significa que elas são organizadas e mantidas conforme a lei. Elas não são um grupo armado qualquer. Elas têm uma estrutura legal, são regidas por estatutos próprios, por leis. A principal delas hoje é a Lei Complementar número 97, de 1999, que detalha muita coisa sobre a organização e o emprego delas. Certo, LC 97. Importante guardar esse número. E a parte da hierarquia e disciplina. Isso é bem característico do meio militar, né? Sim, é a base da organização militar em qualquer lugar do mundo, praticamente. Garante a coesão, a unidade de comando, a eficiência operacional. Isso está na Constituição como um princípio organizacional interno delas. Ok. Agora um ponto que sempre gera discussão. Sob a autoridade suprema do Presidente da República. O que significa esse suprema? Olha, essa é talvez a expressão mais definidora da relação entre militares e o poder civil na nossa Constituição. Autoridade suprema significa que o comandante supremo das Forças Armadas é o Presidente da República, um civil eleito. Está reforçado lá no artigo 84, inciso 13, que lista as competências do presidente. É ele quem nomeia os comandantes das três forças, é ele quem decide sobre o emprego delas em várias situações. Enfim, a palavra final, a direção estratégica e política, é do poder civil. Então essa ideia de que as Forças Armadas teriam alguma autonomia para agir por conta própria ou acima dos poderes, isso não bate com o texto, né? De jeito nenhum. A Constituição estabelece claramente uma subordinação ao poder civil. É um pilar da nossa democracia. Qualquer interpretação que surgir uma autonomia militar para, por exemplo, intervir na política ou tutelar os outros poderes, simplesmente não encontra amparo nessa parte do artigo. O fascinante aqui é justamente como a Constituição de 88 fez questão de demarcar essa subordinação, talvez até como uma reação a períodos anteriores da nossa história. Falando em história, é bom lembrar que esse tal de poder moderador já existiu no Brasil, né? Mas era outra coisa completamente diferente. Exatamente. Existiu lá no Império, com a Constituição de 1824, outorgada por Dom Pedro I. Só que o poder moderador era exercido pelo imperador, ele próprio. Era um quarto poder
acima dos outros três, executivo, legislativo e judiciário, que permitia ao monarca intervir diretamente nos outros poderes, dissolver a Câmara, nomear senadores vitalícios. Era um instrumento do absolutismo monárquico na prática. Nada a ver com as Forças Armadas atuando como árbitros, então. Absolutamente nada a ver. E com a proclamação da República, e nas constituições republicanas que se seguiram, o Brasil adotou o modelo de separação de poderes inspirado principalmente nos Estados Unidos e na tradição europeia continental. 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário, independentes e harmônicos entre si. É o que está no artigo 2º da nossa Constituição atual. Não há espaço constitucional para um quarto poder, seja ele qual for, e muito menos um poder militar moderador. Perfeito. Essa contextualização histórica ajuda muito a entender de onde vem a confusão, mas também porque ela não se aplica hoje. Sem dúvida. Bom, voltando às missões constitucionais listadas no final do caput do 142. São 3, né? Defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais e garantia da lei e da ordem. Vamos olhar cada uma. Vamos à primeira, defesa da pátria. É a função mais clássica, né? Proteger o território nacional, a soberania contra ameaças externas, guerra, agressão estrangeira. É a missão primordial das Forças Armadas em qualquer país. Certo. Essa parece bem direta. E a segunda, garantia dos poderes constitucionais. O que significa garantir o executivo, o legislativo e o judiciário? Esse ponto é delicado e talvez um dos que mais gera interpretações equivocadas. Garantir os poderes constitucionais significa proteger a existência e o funcionamento regular dessas instituições. Como assim? Dá um exemplo. Imagina uma situação extrema, hipotética, de uma ameaça concreta, violenta, que impeça fisicamente o Congresso de se reunir, ou o Supremo de funcionar, ou que tente derrubar o governo à força. Numa situação dessas, de colapso da ordem interna, que as polícias não consigam conter, as Forças Armadas poderiam ser chamadas, por um dos poderes, para restabelecer as condições para que eles funcionem. Ah, entendi. É garantir que eles possam existir e trabalhar, não é intervir nas decisões deles ou dizer quem está certo ou errado numa disputa política. Exatamente. O ponto crucial é esse. Não é um poder de tutela. Não um poder de arbitrar conflitos entre os poderes. Não é um poder de julgar se uma decisão do STF é correta, ou se uma lei do Congresso é boa, ou se um ato do presidente é legítimo. Isso cabe aos próprios poderes, dentro do sistema de freios e contrapesos previsto na Constituição. A garantia aqui é da estrutura, da instituição em si, contra uma ameaça existencial. Fica bem mais claro assim. Não é um cheque em branco para intervir. De forma alguma. E a atuação aqui, como em qualquer outra situação, seria sempre executiva, ou seja, cumprindo uma ordem específica, uma determinação legal vinda do poder civil competente. Não é uma atuação deliberativa, onde as Forças Armadas decidem o que fazer politicamente. Entendido. E a terceira missão? Garantia da lei e da ordem, a famosa GLO. Aqui é onde fica realmente interessante, como você disse antes. Sim, porque a GLO é frequentemente mencionada, mas as condições para ela são bem específicas e restritas. Primeiro, e mais importante, ela só acontece por iniciativa de qualquer destes, ou seja, dos poderes constitucionais. Não é algo que as Forças Armadas possam decidir por conta própria. O presidente da República é quem geralmente requisita, mas a Constituição abre a possibilidade de ser a pedido do presidente do STF ou do Congresso Nacional em situações específicas. Então, precisa de um chamado do Poder Civil, não é automático. Nunca é automático. Precisa de um ato formal de requisição. E tem mais. A GLO é uma medida subsidiária. A Lei Complementar 97, aquela que mencionamos, deixa isso muito claro. Ela só deve ser usada quando os instrumentos tradicionais de segurança pública, as polícias federais, estaduais, etc., se mostrarem comprovadamente insuficientes, indisponíveis ou inexistentes para lidar com uma grave perturbação da ordem. Ah, então é o último recurso mesmo. Exatamente. É uma medida excepcional para situações graves e urgentes de perturbação da ordem pública que ameacem a estabilidade institucional ou a segurança das pessoas e do patrimônio. Não é para qualquer coisa. E tem mais restrições, né? Sim,
A GLO deve ser temporária, ou seja, ter um prazo definido para começar e terminar. E deve ser geograficamente delimitada, restrita a uma área específica onde o problema está ocorrendo. Não é uma intervenção geral no país todo, via de regra. A ideia é restaurar a normalidade o mais rápido possível para que as forças de segurança regulares reassumam o controle. Nossa, quanta regra! Fica claro que não é algo trivial, né? Nem um pouco. É um instrumento sério para situações gravíssimas e totalmente balizado pela lei e pela decisão do Poder Civil. Qualquer uso fora desses parâmetros seria inconstitucional. Entendi. Então, essa análise das 3 missões reforça a ideia de que não há um poder moderador ali. A defesa da pátria é externa, a garantia dos poderes é proteger a estrutura e a GLO é excepcional, requisitada e limitada. Perfeito. A lógica constitucional é de subordinação e emprego específico, nunca de autonomia decisória sobre a política ou sobre os outros poderes. E como guardião da Constituição, o Supremo Tribunal Federal, o STF, se posicionou sobre isso. Afinal, é ele quem dá a palavra final sobre a interpretação da Constituição, né? Artigo 102. Sim, e o STF tem sido muito claro e consistente em relação ao artigo 142, e a essa tese do poder moderador. Existem decisões importantes que solidificaram esse entendimento. Quais seriam as principais? Bom, uma muito relevante é a Ação Direta de Inconstitucionalidade, a ADI, número 647. ADI 6457. O que ela disse? Nessa ação, o STF foi categórico ao afirmar que a Constituição Federal não atribui às Forças Armadas a função de poder moderador. Deixou explícito que não existe um poder militar acima dos 3 poderes civis e que as Forças Armadas não podem ser usadas para intervir na relação entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. A decisão reforçou a autoridade suprema do presidente e o caráter estritamente subordinado da atuação militar. Bem direto ao ponto, então. Muito direto. E essa ADI é importante porque ela serve como um parâmetro objetivo, uma interpretação oficial do órgão máximo do Judiciário sobre o alcance do artigo 142. E teve outra decisão que também foi muito comentada, né? Acho que foi uma DPF. Isso, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, a DPF número 672. Ela também tratou de questões relacionadas ao papel das Forças Armadas, especialmente no contexto de debate sobre intervenção militar. E o que o STF decidiu nessa ADPF 672? Basicamente, reiterou o que já vinha sendo consolidado. Rechaçou qualquer interpretação que permitisse uma intervenção militar para, digamos, resolver conflitos políticos ou institucionais. Voltou a frisar que a atuação na garantia da lei e da ordem, GLO, é absolutamente excepcional. Depende de requisição expressa de um poder civil, é subsidiária às forças de segurança pública e serve para preservar a ordem pública, não para mediar disputas políticas. Então, a mensagem do STF é bem consistente, né? O artigo 142 não é uma porta aberta para intervenção militar na política ou para ruptura da ordem constitucional. Exatamente. A jurisprudência do Supremo é pacífica nesse sentido. O artigo 142 define missões específicas dentro da ordem democrática e sob comando civil. Não há, na visão do STF, nenhuma brecha constitucional para um poder moderador ou interventor. Além do STF, que é a última palavra na interpretação da Constituição, como fica a visão dos estudiosos do direito, a chamada doutrina jurídica? Eles concordam com essa linha? Olha, o consenso na doutrina jurídica brasileira, entre os constitucionalistas de maior renome, é esmagadoramente nesse mesmo sentido. A imensa maioria dos juristas que se debruçam sobre o direito constitucional rejeita veementemente a ideia de um poder moderador militar na Constituição de 88. Eles entendem que o artigo 142, lido em conjunto com toda a Constituição, especialmente com o artigo 2º sobre a separação de poderes e o artigo 84 sobre a autoridade presidencial, consagra as missões tradicionais das Forças Armadas nas democracias contemporâneas. Defesa externa e, excepcionalmente, apoio interno, sempre sob estrito controle civil. Não há espaço para interpretações que subvertam essa lógica. Então, tanto quem julga a STF quanto quem estuda a fundo doutrina chegam à mesma conclusão. Sim.
Isso levanta uma questão importante, né? Se o texto constitucional parece claro, se a jurisprudência do STF é pacífica e se a doutrina majoritária concorda. Como é que essas narrativas divergentes, essa ideia de poder moderador, ainda conseguem circular e ganhar alguma tração em certos debates? É uma ótima pergunta. Talvez por desconhecimento, talvez por interesse em reinterpretar a Constituição de forma conveniente. Fica a reflexão. Exato, é um fenômeno complexo. Bom, mas focando na nossa análise aqui. Depois de olhar o texto, a história, as missões, as decisões do STF e a doutrina, o que tudo isso significa? Qual é a conclusão central? A conclusão, me parece, é bastante clara. Que seria que, de acordo com a Constituição Federal de 1988, interpretada pelo Supremo Tribunal Federal e pela vasta maioria dos especialistas em direito constitucional, as Forças Armadas têm funções essenciais para o Estado brasileiro, sim, mas são funções definidas, limitadas e, crucialmente, subordinadas ao poder civil democraticamente eleito. Certo. A ideia de que elas poderiam atuar como um poder moderador, um árbitro entre os poderes constituídos ou intervir na política por conta própria simplesmente não encontra respaldo algum no texto constitucional vigente. A palavra-chave, como você mesma disse antes, é subordinação, não autonomia ou arbitragem. Perfeito. Acho que ficou bem claro. As Forças Armadas são instituições do Estado, importantes, com seu papel definido, mas dentro das regras do jogo democrático e sob comando civil. Exatamente. E talvez uma reflexão final que a gente pode deixar para quem nos ouve é justamente essa. A importância de, em qualquer debate sobre o papel das instituições, a gente se ater ao que diz a Constituição e às interpretações que foram consolidadas ao longo do tempo pelos órgãos competentes, como o STF. Uhum. É fundamental questionar narrativas que buscam forçar a barra, sabe? Que tentam atribuir funções ou poderes que a nossa Carta Magna simplesmente não previu. Compreender o verdadeiro desenho institucional é o primeiro passo para defender e fortalecer a nossa democracia. Excelente ponto para a gente fechar essa nossa análise profunda do artigo 142. Foi uma conversa muito esclarecedora. Foi um prazer discutir um tema tão relevante. Agradeço demais a sua participação e clareza nas explicações. E agradeço a você que nos acompanhou até aqui. Esperamos que essa discussão tenha ajudado a entender melhor esse ponto tão importante da nossa Constituição. Com certeza. E fica o convite, continuem aprendendo e se aprofundando com a gente aqui no Concurseja. Temos muitos outros conteúdos, aulas, cursos disponíveis no nosso canal, sempre buscando trazer informação de qualidade de forma acessível. Isso aí. Então por hoje é só. Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima.